Abençoa, Pai, cada coração, cada vida. Olha, Senhor, por todos os animais que estão sendo maltratados, e os abençoe, levanta pessoas para cuidar deles também, de todos os seres humanos que estão também à míngua nessa sociedade tão materialista. Pedimos pelo próximo domingo, Senhor, vai ser um domingo muito difícil, penso eu, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, livra de toda violência, de todo atrito desnecessário. Deus traz de fato justiça e que de fato, Pai, nenhuma trama seja feita e a gente possa ver o bem para a nossa nação. Deus amado, obrigado por esta reunião. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Bom, queridos, o texto já está projetado, nós vamos dando aqui continuidade à exposição da carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja. Chegamos no capítulo 4, capítulo 3, e ali nós falamos na última mensagem que Paulo desejaria muito, e ele estava de todas as formas empenhado a conhecer a Cristo, a ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E ele segue o raciocínio e chega no versículo 12 e vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Porque está diferente mesmo. Começar do zero. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo, ele vai iniciar esse texto usando uma palavra muito comum no esporte da época. Nós sabemos que a Grécia era o principal difusor dos esportes, principalmente os olímpicos, e Paulo vai usar aqui uma linguagem do atleta em uma corrida. Ele vai falar do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio, estou citando a versão mais antiga, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu coloquei no WhatsApp um vídeo para que aqueles que pudessem assistissem, porque ali conta a história trágica do Vanderlei Cordeiro de Lima, o homem que estava perto de ganhar a medalha de ouro em uma maratona, numa Olimpíada. E inesperadamente surge do nada um sujeito fantasiado, não sei de quê, e o empurra para fora. Aquilo o desestabilizou emocionalmente e também do ritmo da corrida dele. Ele acabou ficando em terceiro lugar. Mas ele não desistiu. O que achei mais interessante nessa Olimpíada é que ele não desistiu. Ele prosseguiu para o alvo. Ele, mesmo chegando em terceiro lugar, e ele liderava aquela competição, aquela corrida, ele não desistiu. E é muito interessante isso, quando a gente fala dessa história, e de como a Bíblia vai pedir emprestado
exemplos da vida comum para ilustrar como é a vida espiritual. Não é a primeira vez que a Bíblia vai usar esse recurso de emprestar recursos da ginástica, da corrida, da luta. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer: exercita-te na piedade, mostrando que a vida espiritual é composto de exercícios espirituais para que a gente possa se fortalecer e crescer. Mas a ideia de uma corrida não é novidade. Quando você lê Hebreus, por exemplo, no capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2, Paulo vai fazer um convite. Olha que convite interessante. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aqui esse texto de Filipenses vai ajudar e muito a entender o que Paulo quer dizer aqui aos filipenses, porque ele vai dizer que devemos prosseguir, que temos um alvo, que temos a vitória como uma proposta, e Filipenses e Hebreus vai dizer que temos um motivador, alguém que nos motiva a continuar, que é o autor e consumador, aquele que completa, que consolida a nossa fé, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E é interessante, quando a gente reporta ainda para os jogos gregos, só podia participar dos jogos gregos os gregos. E aí tem um trocadilho muito interessante. Ninguém participava dos jogos gregos para se tornar gregos. Você precisava ser grego para participar de uma Olimpíadas ou de jogos gregos. Isso mostra também que a gente não corre para ser salvo, a gente é salvo por Jesus e corre a corrida da fé para garantir aquilo que Deus já nos deu. E Paulo vai usar por duas vezes uma palavra muito importante nesse texto, que é a palavra que está no versículo de número, eu peço que você, se você estiver atento, está aqui, deixa eu voltar. Ele vai dizer que ele avança, prossegue para o alvo. Aí tem uma lição extraordinária. A vida espiritual não pode ser uma vida de marasmo, de estacionamento. A vida espiritual é uma vida de ação. E ele vai, de uma forma muito dedicada, apresentar aqui algo que nós devemos buscar, a maturidade. E ele usa a maturidade em contraposição com aquilo que a gente pensa que conseguiremos fazer, chegar à perfeição. Paulo vai dizer, uma coisa eu faço, eu não alcancei ainda a perfeição, e a gente só vai alcançar a perfeição no céu. Isso é muito importante para se dizer. Tem algumas pessoas que querem viver uma vida de perfeição aqui na Terra e vão se frustrar terrivelmente, porque a realidade humana é de decepção, é de falhas, é composta de erros. Nós somos muito vulneráveis. E quem busca a perfeição aqui na Terra está se auto-enganando. E a gente tem que lembrar que nesse período aqui em que Paulo escreve essa carta, haviam pessoas que estavam vindo de Jerusalém e dizendo que Paulo era um impostor e pregava um evangelho errado, equivocado. E é nesse sentido que Paulo vai dizer, estes que dizem que eu estou pregando um evangelho errado, eles ensinam a pior de todas as heresias, de que você, ao se santificar, obedecendo a lei, você vai chegar a um estado de perfeição. E Paulo vai dizer, não julgo, eu pessoalmente, não julgo ter alcançado, chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O drama de quem pensa em ser perfeito é que ele descobre que não consegue ser perfeito de forma alguma, e ele, para não dar o braço a torcer e aceitar humildemente que é um pecador quanto mais, é um pecador imperfeito, que precisa da graça de Deus, que precisa do renovo de Deus no dia a dia, essa pessoa começa a desenvolver uma vida de legalismo. O que é uma vida legalista? É uma vida em que ele diz que é o que na verdade ele não é. Ele passa a interpretar, a parecer ser. Na nossa época, lá atrás, nas corridas de Fórmula 1, Judas vai lembrar, o shampoo Denorex. É do meu tempo. O shampoo Denorex. E as pessoas brincavam, né? Que o Denorex é aquele que é. Tem uns que parecem ser, mas não são. A propaganda trabalhava nessa linha. E quando a gente olha para pessoas que querem ser perfeitas e não conseguem alcançar a perfeição, e não conseguirão, porque a Bíblia fala, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso, porque nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos por pensamento, por palavras, por ação e por omissão. E por omissão. Por omissão é muito bom. Ou seja, é a falta de obras. É a covardia em fazer aquilo, ou o medo de se comprometer com a palavra de Deus. E essas pessoas ficam querendo parecer ser. Eu lembro de uma história que também remonta lá àquele período que não tinha internet. Vocês que são novinhos aí atrás, talvez nem vão conseguir entender o que eu quero dizer. Havia um tempo no Brasil que quem tinha uma televisão era rico. E se fosse colorida, aí a mulher chegou para o marido e pediu, bem, compra uma televisão para a gente. Meu amor, não tem dinheiro para comprar televisão, não, é muito caro aquilo. Aí ela fez uma contraproposta. Então compra uma antena, que naquela época não tinha antena dentro de casa não, era lá fora que você botava, no telhado da casa. Aí o marido disse assim, mas bem, eu vou comprar, eu não tenho dinheiro para comprar televisão, eu vou comprar uma antena. Para que comprar uma antena se eu não tenho televisão? Ela disse, mas quem passar por fora vai pensar que a gente tem. E aí que está o dilema, tem muita gente querendo viver uma espiritualidade do parecer, de impressionar as pessoas. E Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer algo que me toca profundamente. Ele vai dizer, procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Não é apresentar aos homens, é apresentar a Deus. Porque tem coisas que os homens veem. E tem coisas que a gente tem que fazer para que a justiça de Deus, o nome de Deus seja glorificado, as pessoas vão ver. Mas tem coisas que só Deus vê. Então, o que a gente deve buscar é a santificação, que é fazer coisas para a glória de Deus, obedecê-lo para a glória de Deus e para o nosso bem. E quando a gente obedece, a gente recebe as consequências da nossa obediência. Mas nunca buscar a ideia de perfeição aqui na terra. Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, lá à frente ele vai dizer, e seremos como ele é, quando a gente for para o céu. Seremos como Jesus é, enquanto aqui na terra a gente é tentado, a gente dá vontade de falar cada coisa, a gente pensa cada coisa. Tem hora que a gente tem vontade de dar uma voadora em certas pessoas, né? Nosso coração é assim, nós somos corruptos, mas a graça de Deus é quem nos fortalece. Então a gente não deve viver uma vida de busca do parecer ser. É do ser humilde, é do ser humano, é do ser autêntico, é de que você sabe as suas vulnerabilidades e os outros sabem que você é humano e é fraco. Eu nunca quis e nunca vou querer ser o pastor perfeito.
Não sou e não queiram que eu seja, porque eu não tenho condição de ser. Como vocês também não são e não têm condição de ser. Eu sei disso. O texto que mudou a minha vida é o Salmo 103, que é um salmo longo, que diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Às vezes a gente acha que nós não somos pó, mas Deus sabe. Deus já sabe o script. Deus já sabe das nossas ambiguidades, das nossas idiosincrasias, das nossas confusões, das nossas dubiedades, dos nossos conflitos, que são tantos. Mas Ele nos fortalece. E Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá força para ser e fazer. Mas eu não vou abrir mão. Já que eu não consigo chegar à perfeição, eu quero chegar à maturidade. É aí que está o contraponto, que Paulo vai dizer: eu não alcancei a perfeição. Mas no versículo 15, Paulo vai dizer algo muito interessante. Todos nós que alcançamos a maturidade, depois vai dizer o que nós devemos fazer quando alcançamos a maturidade. A maturidade não é perfeição, mas é a capacidade de saber lidar com os conflitos interiores, com os relacionamentos, com as suas fraquezas e conseguir vencer obstáculos que antes não se venciam. Por fraquezas emocionais, espirituais, humanas. O maduro sabe, olha, ele sabe dizer que não chegou, que não alcançou, que falta muito, mas ele olha para trás e diz assim: mas eu não sou o que eu era. Eu não estou no estágio anterior que eu estava. Eu olho para a minha vida, eu vejo progresso. O que a gente deve olhar para a nossa história, para a nossa vida, é se nós estamos vivendo uma vida estagnada. Mas se há processos que me levam à maturidade com Deus, com o próximo e comigo mesmo, maturidade é sinceridade, é saber, não só pela experiência vivida, mas pelo tempo de caminhada com Deus, o que vale a pena, o que não vale a pena. É impressionante quando a gente é jovem, como a gente gasta cartucho em coisas tão passageiras. Tem jovens que vão para umas festas e passam a madrugada inteira. A energia deles, eles gastam nisso. Eles poderiam estar gastando numa reunião de oração, no jejum, na leitura da palavra, na leitura de um bom livro, lendo a Bíblia, mas não. Dormindo para recompor a bateria, mas não. Então Paulo é capaz de dizer: eu não cheguei à perfeição. No versículo 12 ele vai dizer isso. Mas o que é que ele faz? Vai se acomodar? Não. Ele vai dizer: mas uma coisa eu faço. Sigo, prossigo, me esforço para poder crescer, para poder ser melhor, para poder estar me aperfeiçoando cada vez mais. Uma vez, como diz um amigo meu, quem gosta de crente é Jesus, né? Jesus ama crente, é uma bênção, graças a Deus por isso. Uma pessoa chegou para mim: pastor, onde fica aquele versículo? Como se fosse o Google, né? Algumas vezes, coincidido, eu sabia onde está aquele versículo. Aí eu cheguei para ela e disse: olha, eu vou te dar um desafio para você. Nem sempre você vai me ter, mas você vai pegar aqui 15 versículos, eu vou te passar na segunda-feira 15 versículos que você vai saber de qual, onde está o endereço e o conteúdo. A pessoa começou a decorar textos chaves da Bíblia para poder guardar no coração e na mente. E ela chegou um dia para mim: pergunta, pastor, primeiro versículo, qualquer um dos 15. Qualquer um dos 15. E eu disse aí: fala aí, Abacuque 3:2, na ponta da lista. Sabia os 15 versículos decorados. O maduro, aquele que é maduro, é porque ele já buscou entender, conhecer, aperfeiçoar e desenvolver. O maduro é o que cresce. E a ideia de maturidade é isso. O menino na fé é aquele que quer viver eternizado numa faixa de 1 a 2 anos, de 3 a 4 anos, de 5 a 6 anos. Não cresce. Não amadurece.
Então Paulo vai dizer, você nunca vai chegar à perfeição, mas você pode chegar à maturidade. E a maturidade, a primeira coisa que eu vejo que a maturidade traz é uma tranquilidade interior. Eu não estou necessariamente falando de maturidade física, cronológica. Eu estou falando de experiência com Deus, de andar com Deus. Sobretudo de não ver Deus como um carrasco, mas como um pai, como um amigo, que entende as minhas fraquezas e que se coloca ao meu lado para andar no meu passo. Isso é entrar no compasso. O belo de Deus é que Ele anda no meu passo. Eu não posso e nem consigo andar no passo dele, mas Ele entra no meu passo. Está lá, Isaías 40. Ele vai dizer, como pastor, apacentará os cordeirinhos, e as que amamentam, Ele guiará mansamente. É que você não sabe a vida de uma ovelha com o ubre cheio para andar. Então Ele não vai obrigar a andar no passo daquele que não está com o ubre cheio. Ele vai andar no passo. Deus anda no nosso passo até que a gente progrida, cresça, amadureça. E Paulo vai dizer, eu não estou falando a perfeitos, eu estou falando a pessoas que querem maturidade. Maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E aqui eu aprendo 3 coisas com a dica de ter e de ser um maduro. Coisa que eu acho interessante é que Paulo vai chamar a atenção para que a gente aprenda a lidar com quem pensa diferente de nós. A maturidade está nisso, nos relacionamentos e na forma de lidar com as emoções e sentimentos e pensamentos. Quando a gente não sabe lidar com quem pensa diferente de nós nos tornamos intolerantes. E nós apartamos e excluímos quem pensa diferente de nós. É ou não é o que a gente vê no quadro político hoje? Dos 2 lados, não é só de um lado. Isso não é expressão de maturidade. E dentro da igreja também. Tem coisas que para um crente, a pessoa, por exemplo, tomar um cálice de vinho é uma abominação. Outros bebem com tranquilidade. Aí fica o conflito, porque um toma vinho, o outro não toma. E vira briga. E Paulo vai dizer o quê? Aprenda a lidar com quem pensa diferente. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Há no meio de nós quem pensa diferente de nós. E daí? A gente tem que aprender. Ou eu estou certo, ou ele está errado. Ou ele está certo, ou eu estou errado. Deus vai esclarecer cada coração. E a gente vai ter a humildade para dizer, aprendi, cresci com isso. E Paulo vai dizer algo que eu acho muito interessante. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Lembra que ele disse que não tinha alcançado a plenitude e a perfeição? Então, se você está num processo de busca de maturidade espiritual, e você está nesse transcurso aí até chegar lá, você está lá 30%, 40% do alvo que você quer chegar, e alguém tem 80%, você vai descobrir que esse que diz que tem 80% de maturidade, se ele é de fato maduro, com a forma que ele trata com quem está em 30% na busca de maturidade. É como o forte trata o fraco que a gente descobre a espiritualidade dele. É como aquele que de fato jejua mais, ora mais. Como é que ele lida com os outros? Desprezando, humilhando? Jesus contou isso lá em Lucas 18. 2 homens subiram para o templo com o propósito de orar, e um santarrão olhava para o pecador e dizia: graças te dou a Deus, porque não sou como este homem pecador. Ele
enquadra o outro como pecador e não se vê como pecador. E depois ele descasca, desenrola as suas virtudes espirituais, dizendo o que ele fazia, o que ele tinha. E o outro, que ele havia chamado de pecador, batia no peito e disse, fez uma oração de uma frase: ser propício a mim que sou pecador. Grande coisa é admitir que somos pecadores, que não somos perfeitos, que precisamos da graça de Deus, da mão que socorre, da mão que levanta, da mão que encaminha. A vida espiritual é isso, e é assim. Então, quando você consegue entender que a sua busca por maturidade obedece estágios, e você chegou no estágio, viva conforme o estágio que você está. E quem está mais avançado, entenda quem está atrás. E ajude a quem está atrás a ir à frente. A Bíblia chama isso de companheiro de julgo, é um termo que Paulo usou. Companheiro de julgo é alguém que está no estado superior de espiritualidade e coloca o outro do seu lado para andar junto e crescer junto. E julgo é canga. Quem sabe o que é canga? No Nordeste o pessoal fala muito, esses dois encangados. Você já ouviu essa expressão? Uma trava, né, que junta dois bois, assim, para Exato. que eles formem mais força para puxar a carreta. Exatamente. Canga é uma madeira que cabe 2 animais, geralmente 2 bois. E de preferência que sejam bois fortes para carregar uma carga bem pesada. Mas normalmente um é mais forte do que o outro. E esse mais forte do que o outro, ele tem a responsabilidade maior, porque ele vai ajudar o outro. O outro vai ser beneficiado por ele. E mesmo sendo beneficiado por ele, ele sabe que está ajudando. E não vai cobrar do outro, porque ele está no processo de dizer: eu quero que você progrida, que você cresça, que você desenvolva. Uma oração que o apóstolo Paulo fez, que ele pede perdão a Deus, porque ele fala assim: o que eu não quero eu faço, mas o que eu quero eu não consigo fazer. Né? Não é isso? Romanos 7. É o conflito de todo pecador. O pecador crente. Porque a gente faz promessas a Deus na virada de ano. Quantos aqui não fizeram? Diariamente. Diariamente. E a gente não consegue alcançar. E aí, vai desistir porque não consegue? Não. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Mas eu quero até aqui falar de maturidade. E Paulo vai dar uma terceira dica sobre maturidade. A primeira, aprenda a lidar com quem pensa diferente de você. Segundo, viva conforme o estágio que você já alcançou. Não chegou lá, mas está a caminho. Terceiro, tenha modelos humanos que são exemplos de maturidade e não de perfeição. Lembre-se que não tem ninguém perfeito. Não olhe ninguém com a lente de perfeição, de completude. Não há. Ele vai dizer: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Há pessoas que podem ser para nós modelo de maturidade e que você diga: eu quero ser como ele, como ela, quando eu crescer. Isso é perfeitamente permitido. Paulo chega a dizer que nós devemos aprender com ele também. Jesus disse: aprendei de mim. Então, há pessoas que são exemplos de maturidade, nunca de perfeição, de maturidade. Então, Paulo, quando ele trabalha com essa ideia de perfeição e maturidade, fazendo o contraste, dizendo que ninguém chega à perfeição, mas pode chegar à maturidade. E a maturidade é um composto de consciência das nossas fragilidades, das nossas imperfeições e o desejo de querer servir, amar a Deus, apesar das nossas fraquezas e imperfeições. O belo do cristianismo é isso. Aí Paulo vai dizer, e aí tem essa lição maravilhosa, né, do começo, que ele vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, ou seja, a perfeição. Mas uma coisa faço. O que é que Paulo faz? Eu vejo aqui 3 coisas que Paulo faz. Ele estabelece um alvo,
um foco. Ele chama isso o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu fui chamado para ser salvo. E a minha salvação precisa ser evidenciada aqui e agora. Eu falo isso, parece até óbvio. Mas tem muita gente que quer experimentar a salvação no céu. Não, a salvação é para aqui e para agora. Antes de ir para o céu, você tem uma estadia aqui na terra que Pedro chama de peregrinação. Nós somos peregrinos na terra. A nossa existência na terra obedece um propósito, que é glorificar a Deus. E da gente viver uma vida espiritual, onde Deus é exaltado, pela intermediação do Espírito Santo e proclamando o nome de Jesus. Nós não estamos na terra para ficar orando para o relógio, vem logo, eu quero ir para o céu, quero viver a minha salvação plenamente. Não. Então, algo muito importante disse que a salvação, ela é vivida em 3 dimensões. Na dimensão passada, na dimensão presente e na dimensão futura. Da dimensão passada, a Bíblia fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele fala isso para Jeremias. Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Ele diz, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Ele nem sabia que era gente, Deus já tinha escolhido ele. Então, nossa salvação é antes, é passado. E a nossa salvação se historifica por meio de Jesus Cristo e se torna presente. Quando a gente crê nele, quando a gente ama ele, quando a gente passa a servi-lo, a nossa vida está ligada a ele. Isso é a salvação do aqui e do agora. E Paulo, nós já falamos sobre isso aqui em Filipenses, ele vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. Você que recebeu o perdão dos seus pecados, você deve viver uma vida em que a sua salvação, que você recebeu de graça, é visível, é constatada pelos outros, porque você dá sinais de arrependimento. E há o terceiro tempo da salvação, é quando estaremos com ele eternamente no céu, e aí já em perfeição, lá não haverá pecado, seremos como Jesus é e viveremos plenamente. Mas enquanto nesse mundo, nós vamos ter que ter um foco, olhar para Jesus e na corrida da fé continuar progredindo. E como disse o autor aos Hebreus, desapegando de todo pecado, de tudo que tenazmente nos assedia. Uma tradução mais antiga dizia assim, aquilo que tenazmente nos assedia. Tenaz, lembra da cola tenaz? É da nossa época. Vocês dois não sabem do que eu estou falando. Cola tenaz, depois vocês botem no YouTube e vocês vão saber do que... Lá no capítulo 6 de Isaías, diz que o anjo veio com uma tenaz. Vocês já lembram disso? Isaías 6, pegou a brasa do altar e colocou na boca do profeta. Tenaz é aquele empregador, que você prende na brasa e fica com a brasa presa. Aquilo é uma tenaz. Mas tem a cola tenaz, que é diferente. E eu estou falando isso, não sei porquê. Por que eu fui parar na tenaz? Você estava falando que Isaías dizia que pegou com a tenaz. No vídeo vocês vão depois saber como é que foi. Por que eu cheguei aqui na cola tenaz e na tenaz que o anjo pegou do altar e queimou a boca do profeta Isaías. Então é isso, é ter Jesus como um foco, entrar nessa história e não comparar com o homem. Outra coisa que eu esqueci de dizer, quando é que eu entro no processo de maturidade? É quando eu... Guarde isso, é muito importante, eu esqueci, mas é muito importante e eu quero dizer a essa altura. Aquele que quer perfeição e quer ser melhor do que os outros, ele faz isso, sabe por quê? Porque ele se compara com o outro. Ele vai ser sempre imaturo, porque ele vai querer ser melhor do que o outro, porque ele ora mais, lê a Bíblia mais, fez aquilo mais. Então ele está se comparando para saber se ele é maior ou menor. Sabe o que é que o maduro faz? O maduro tem ciência, pleno controle do conhecimento de que ele não é perfeito. E sabe com quem ele se compara? Com Cristo. Quando a gente se compara com Cristo, qual a sua conclusão? Eu sou nada.
Então não se compare com os outros para querer ser melhor. Se compare com Jesus. Você vai encontrar o seu lugarzinho no pó. Quando você se compara com Jesus, é no pó. Aí você só tem uma opção, escolher a busca de maturidade e não de perfeição. Porque perfeição só no céu. Então Paulo vai dizer algo que é muito importante. Uma coisa eu faço. Foco no alvo, que é Jesus Cristo. Lembra que o autor aos Hebreus diz que na corrida da fé, além de desapegar e do pecado que tenazmente nos assedia, é uma luta contra o pecado. Todos nós temos luta contra o pecado, que nos impede de andar, de prosseguir, de continuar em direção à maturidade e continuar para chegar no alvo. E aquele que nos motiva, que diz, vai, você vai conseguir, é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então uma coisa é ter um alvo, um foco na vida. Outra coisa, não se detenha, não desista. Apesar de todos os erros que você tenha cometido no seu passado ou hoje no seu presente. Livre-se das suas culpas, porque é alguém que perdoa o seu pecado, esse pecado é Deus. E se você confessar, você pode caminhar em direção ao prêmio da soberana vocação sem nenhuma culpa. Se você acha importante pedir perdão a alguém que você maltratou, feriu, alguém que você prejudicou, se você acha importante, faça, para que a culpa não te leve adiante. Paulo teve um problema sério com culpa. E de vez em quando ele deixa isso claro nos seus escritos. Quando ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, e dá razão. Porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele tinha isso nele, ele não tratou devidamente isso, porque ele carregava isso, essa culpa ainda era muito presente na sua vida. E a gente precisa trabalhar isso, senão a gente se detém, desiste. Pessoas que vão nos acusar, que vão ser verdadeiros, qual a palavra? O antônimo de incentivadores me ajuda. Quem incentiva é uma coisa, e quem não incentiva? Desestimulador. E você falou o quê, Fernandinho? Desanimador. Tem gente que vai ter essa condição de nos desanimar. E a gente desiste. A gente entra no marasmo. A gente para de prosseguir. E isso faz muito mal na vida da gente. Última coisa que Paulo faz tem a ver com o presente. Ele usa a palavra prossigo 2 vezes, no capítulo 3:14, no capítulo 3:12. Ele vai dizer prossigo. E prosseguir, até na tradução é interessante, né? A tradução prosseguir é uma preposição que vem como prefixo, e prosseguir, seguir com insistência. Mas essa palavra aqui no original grego é uma palavra de caça, é um caçador que não deixa de seguir a sua caça. Vai andando atrás, até o animal cansar. Quem cansa é o animal, para ele poder abater. É essa a ideia do prosseguir aqui. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Tem hora que cansa, tem hora que a gente tenta desanimar, tem hora que a gente desanima e as pessoas ajudam como desanimadores a impedir o nosso progresso espiritual. Então, irmãos, o que a gente vai querer? Infantilidade ou maturidade? A busca de uma perfeição inexistente ou uma vida de sujeição à vontade de Deus e à sua mão poderosa, entendendo que Ele sabe das nossas fragilidades, das nossas lutas, dos nossos medos. Que você continue seguindo para o alvo, se desapegando de tudo, tirando tudo que impeça a sua caminhada rumo a uma vida de maturidade espiritual.
Que Deus nos abençoe. E que essa mensagem encontre em cada coração guarida, espaço e que traga paz a todos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela verdade da Tua palavra que nos diz que somos imperfeitos pecadores.